Olá a todos, tudo bem? Que a paz do Eterno reine no coração de todos vocês. E hoje eu estou aqui para falar mais um pouco sobre os fundamentos da Palavra de Deus. No vídeo passado a gente falou um pouco que o fundamento da igreja é Cristo e que em cima daquela pedra que é Jesus, que é Cristo, seria constituída a sua igreja, edificada a sua igreja. Hoje eu quero continuar um pouco falando dos fundamentos, mas do fundamento da palavra de Deus. Quando a gente fala sobre a Bíblia, muitas coisas, mesmo no meio cristão, muita gente duvida de alguns pontos ou fica alguma coisa subentendida, principalmente quando a gente fala do livro de Gênesis. Então, esse vídeo hoje é para falar um pouquinho sobre esse livro, o livro de Gênesis, que é o fundamento da palavra de Deus. É o livro que dá todas as direções e são as bases da fé cristã. O que o diabo faz? A antiga serpente, Satanás, se ele desacreditar o livro de Gênesis, se ele fizer com que as pessoas entendam que o livro de Gênesis não é verdadeiro, ou então que é um mito, que é alguma coisa que não é real, então com isso ele destrói o fundamento da palavra de Deus. E a gente muitas vezes não percebe isso. Eu mesmo já vi muitos cristãos falando que a história de Adão e Eva é um mito. Aceita-se bem facilmente nas escolas, em todos os lugares, que a teoria, né, de Darwin da evolução das espécies, enfim, e que o homem descende de um primata, tal. E quando o livro de Gênesis nos dá outra direção, fala uma coisa totalmente diferente disso. Então, se o diabo conseguir derrubar a credibilidade desse livro, ele está muito adiantado em conseguir derrubar as pessoas. Porque se você não tem o fundamento da sua fé, então a sua fé, não, você vai falar, mas eu creio em Jesus Cristo, que ele me salvou e por isso morreu pelos meus pecados e isso basta. Não, é verdade. Mas e a ordem que Jesus Cristo nos deu para pregar o Evangelho por todas as nações? Então você precisa falar de Jesus, você precisa falar de Deus. E se você só falar isso e uma pessoa que não conhece nada falar, não, mas de onde vem essa fé sua? Baseada em quê? Aí você vai ter problemas para poder argumentar com qualquer pessoa assim. Tá bom, pode ser que esse não seja o seu objetivo, mas eu gostaria de falar um pouco sobre isso, tá? Então, no livro de Gênesis é falado muita coisa. É falado, a princípio, da criação, né, de todas as coisas, do universo, dos animais, do homem, da mulher. É falado da serpente, que é o diabo, que é Satanás. É falado muitas coisas, é falado dos Néfilins, é falado do dilúvio. E muitas dessas coisas são os pontos mais debatidos. Mas é criacionismo ou evolucionismo? O dilúvio foi na Terra inteira ou foi só naquele lugar? Já vi muita gente falando que é impossível que o dilúvio tenha sido em toda a Terra. Que o dilúvio foi só ali, naquela região, e isso serviu de né, a expressão da ira de Deus para aquele povo, como se fosse alguma coisa só ali. Então, como sempre, eu gosto de procurar na própria Bíblia o que é falado sobre isso, sobre essas coisas. Esse vídeo vai ser bem mais curto, o vídeo passado ficou muito comprido, eu quero ser mais sucinto e falar mais rápido e eventualmente gravar mais vídeos
de menos tempo, para que não fique muito cansativo. Um vídeo de 1 hora é muito cansativo. Então, vamos na palavra de Deus. Vamos ver o que a Bíblia fala, né? Sobre o livro de Gênesis. Ele é citado praticamente na Bíblia toda, todo o tempo. Mas eu peguei algumas passagens principais aqui que eu acho que são pertinentes a esse assunto. Só para a gente dar uma pincelada, quando nós falamos, por exemplo, do dilúvio, isso são as coisas que aconteceram ali, os eventos que aconteceram ali, são sinais e são profecias a respeito do que vai acontecer ainda no futuro. Deus prometeu lá que não iria mais acabar o mundo, né, por água, num dilúvio, mas são profecias. Nessa ocasião do dilúvio, a arca que Noé construiu ali era uma representação de Jesus. E quem tivesse naquela arca, que representava a salvação, seria salvo desse dilúvio. Noé falou disso por 120 anos, mas ninguém deu bola, ninguém acreditou, zombavam dele, enfim. Né? E isso é uma representação de Jesus Cristo para nós. Quem crê em Jesus Cristo, nas palavras de Jesus, será salvo. Então Jesus é uma representação da arca. Tá? E quando a gente fala em salvação, sem Jesus Cristo não há salvação. Assim como naquela época, sem a arca não havia salvação. Então, se você entender que o dilúvio foi só numa região específica, a gente entende que não foram só as pessoas que entraram na arca que se salvaram, que foram salvas, mas sim todas as pessoas que não tiveram parte no dilúvio, que estivessem em outras regiões do mundo, em outros lugares. E quando você afirma que esse dilúvio foi só numa região específica, você está dizendo que existe salvação fora de Jesus Cristo. E isso não é o que a palavra de Deus fala para a gente. Então, quando a gente entende que o dilúvio foi no mundo todo, a gente entende que a salvação estava na arca, que foi a representação de Cristo naquele dilúvio. Quem estiver em Cristo vai ser salvo. Quem estava na arca foi salvo. Quem não estava, não foi salvo. E quem não estiver em Jesus Cristo, não será salvo. É simples, a palavra de Deus nos fala dessa maneira. Então, eu acredito sim, e acredito piamente que o dilúvio aconteceu no mundo todo. Foi no mundo todo. Só se salvou do mundo todo aquelas pessoas que estavam na arca. Ok? Então, e outras situações também que acontecem no livro do Gênesis, tem muita coisa ali. Mas, para ficar resumido, eu vou citar só algumas. Tá? Por exemplo, o escritor de Hebreus cita o livro do Gênesis, lá no capítulo 11, nos versículos de 3 a 10. Eu vou ler. Fala assim: o que receio e quero evitar, desculpa, isso daqui é 2 Coríntios, no capítulo 11 do livro de Hebreus, deixa eu chegar aqui. Agora sim, no capítulo 11, no versículos 3 a 10. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus,
pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Então, note nessa passagem de Hebreus quanta coisa do Gênesis é citada. Ele fala, né, que o universo foi criado, né, por Deus, pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê foi feito do que é invisível, do que não. Modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Okay? Ele fala de Abel, fala de Caim, fala de Enoque. Depois ele fala de Noé, do dilúvio. Ele fala de Abraão, fala de Isaac, Jacó. Tudo isso fundamentado no livro do Gênesis. Ok? E isso aqui, o escritor de Hebreus falando de fé, falando das bases da fé. Ok? Então a gente já começa a entender como o livro de Gênesis é importante para essa base. Tá? Em segundo a Pedro, o apóstolo Pedro também cita o livro de Gênesis. Vamos lá. Vamos ver se eu não vou me confundir dessa vez. Agora estou mais esperto. Em segundo a Pedro, no capítulo 2, nos versículos de 5 a 8, fala assim: Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Então aqui novamente o apóstolo Pedro fala do dilúvio, fala de Noé, fala de Sodoma e Gomorra, fala de Ló, né? Todos esses fundamentados no livro de Gênesis, falando do dilúvio, né, que Deus não poupou o mundo antigo, tá? Quando trouxe o dilúvio sobre todo aquele povo. Tá? Vamos continuar. Em Apocalipse, João também cita o Gênesis. Lá no capítulo 20, no versículo 2, fala assim: Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Onde que ele tirou essa ideia do dragão, que era a serpente? No Gênesis. A serpente aparece lá no Gênesis. Um pouquinho mais à frente, no capítulo 22, no versículo 2 também é falado: No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma vez por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Também a árvore da vida, que estava presente no Gênesis, lá na criação. Também é citado aqui no último capítulo da Bíblia, capítulo 22 do Apocalipse. Ok? Agora sim, Paulo, lá em 2 Coríntios, também cita. Em 2 Coríntios, do capítulo 11, no versículo 3, Paulo fala: O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia,
a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Olha aqui. Então, Paulo citando também a serpente e citando Eva, que a serpente estava enganando Eva. Como a serpente enganou Eva com astúcia, ele temia que o diabo, que a serpente enganasse também a igreja. Né? Então, você nota que todas essas palavras são fundamentadas no livro de Gênesis. A fé dos apóstolos, de Paulo, Pedro, né, do escritor de Hebreus, tem fundamento no livro de Gênesis. Quando você fundamenta isso, a sua fé, você tem que saber de onde vem, porque senão você fica perdido. Você simplesmente fala, eu acredito porque sim. Né? E não é isso que eu entendo que Deus quer de nós. Ele quer uma pessoa fundamentada, que creia nele e saiba no que está crendo. E não crer porque alguém falou, porque alguém disse que é desse jeito. Mas, como sempre, eu procuro sempre buscar o que Jesus entendia a respeito disso. Tá? E aí que vem a parte principal desse estudo. Ele vai ser rápido, ainda bem, porque aqui, quando a gente fala em Jesus, a coisa muda, porque é possível enganar um homem, mas, ao meu ver, era impossível enganar Jesus Cristo, tá? Porque ele é o Filho de Deus. Então, aqui em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 37, fala assim: Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ok? Então, Jesus está falando isso. Ele está falando de Noé, ele está falando do dilúvio e ele está afirmando que esse dilúvio levou a todos. Então, se você é daqueles que falam que o dilúvio foi só naquela região, na região ali de Israel, enfim, do Oriente, onde tudo isso, né, a história do Gênesis se passou, entenda que não foi só ali, foi no mundo todo. Jesus está falando isso. E com base em todos os apóstolos e profetas e tudo, a gente pode afirmar isso. Note que Jesus fala que todos foram levados pelo dilúvio. Então, aqui tem coisas importantes a serem ditas. Primeiro, em relação à própria figura de Jesus Cristo. Porque a gente acredita que Jesus é o Cristo, é o nosso Salvador, é o Filho de Deus, ok? Que veio no mundo para nos salvar. Então, existem algumas características que o Filho de Deus, que o Messias, precisa ter para ter a nossa, né, para poder nos salvar. Então, ele teria que ser onipresente, onipotente. Ele não pode mentir, né? Ele não pode ser mentiroso, ele não pode enganar, ok? Então, Jesus aqui está dizendo do dilúvio de Noé que levou a todos. Então, se isso não fosse verdade, se não fosse no mundo inteiro, então duas coisas: ou Jesus Cristo era um charlatão, tá? Que estava falando qualquer coisa para que acreditassem nele, ou realmente ele era o Filho de Deus. Ele sabe disso daqui, ele viu isso daqui. A arca é uma representação da pessoa dele mesmo, tá? Então ele é o Messias, a única pessoa que pode nos livrar, né, do inferno, que pode nos salvar, ok? Então vamos pôr crédito no livro do Gênesis. Chega de falar que essa história, a história de Adão e Eva, é um mito, que o dilúvio não aconteceu no mundo todo, porque isso aí, Jesus está falando que sim, que aconteceu. Os apóstolos falam, citam Eva, citam outras passagens
citam pessoas, e todos fundamentados no livro do Gênesis. A serpente, a árvore da vida, ok? Então, eu vou parar por aqui e espero que isso tenha sido útil para vocês. Eu não tenho objetivo de que o meu canal fique famoso e nada. Eu quero que seja visto por muita gente para poder a palavra de Deus chegar mais longe e atingir mais pessoas. Se você puder compartilhar, se você, né, quiser se inscrever no canal, dar like, dar joinha, eu vou gostar porque mais pessoas vão poder ver isso, vão poder assistir essa mensagem. Ok? Fiquem com Deus, uma ótima semana e espero em breve colocar mais estudos para a gente meditar na palavra de Deus. Ok? Um abraço, até mais.